Amém, irmãos? Amém. Romanos capítulo 4, a partir do verso 16. Podeis assentar. Nós já falamos de fé aqui no começo, irmãos, e falamos sobre esse tipo de fé fraca que muitas pessoas têm devido às pregações de um falso evangelho e de falsas promessas. Mas nós vamos, através desse texto que acabamos de ler, nós vamos ver no que Deus prometeu exatamente para Abraão. E vamos perceber no que verdadeiramente Abraão cria, para que possamos termos a fé que Abraão teve e sermos também considerados seus filhos. Porque o versículo 17 diz aqui, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já estivessem. Queridos irmãos, nós vivemos em um mundo amaldiçoado, em um mundo cheio de morte, cheio de pecado. Esse é o mundo em que hoje nós habitamos, que nós vivemos neste mundo que foi amaldiçoado por causa do pecado. E Paulo diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Um mundo cheio de violência, um mundo cheio de peste, de doenças, de guerras. É este mundo que nós vivemos. Nós habitamos neste mundo, que no princípio não era assim. Era uma criação boa e maravilhosa, pois foi Deus que criou. E a Bíblia diz que tudo que Deus criou, irmãos, foi bom. Porém, o mundo que nós vivemos é um mundo mau, é um mundo de caos, de sofrimento, de dor, de angústia. Porém, nós não percebemos verdadeiramente o estado em que o mundo se encontra. E nós não percebemos porque muitas vezes fazemos parte deste mundo, porque nós estamos mortos também com este mundo. Então não percebemos a verdadeira situação, o verdadeiro caos em que esse mundo que nós habitamos se encontra. Não há percepção em nós na condição que o mundo se encontra. Não conseguimos visualizar esse caos em que o mundo se encontra. Porque quando estamos mortos, também não percebemos nada, não sentimos nada, não vemos nada, não ouvimos nada. Então o fato de nós estarmos, de certa forma, confortável neste mundo, se deve à nossa condição espiritual de morto em pecado. Mas vamos ver o que Deus fez e o que Deus está fazendo e o que Deus fará
para mudar a condição deste mundo, para mudar o status deste mundo. A chamada de Abraão, a qual nós lemos, é justamente uma resposta para a condição em que este mundo se encontra, este mundo de caos. Por isso que Deus ele chamou Abraão, porque Deus ele quer reverter a situação que o mundo se encontra. Então, o versículo 17 diz que Deus constituiu Abraão como pai de muitas nações. Aqui no versículo 17, na parte B, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Nós lembramos que Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa de lhe dar um filho. E Abraão, ele não é só pai de Isaac. Nós lembramos que antes de Isaac, Abraão foi pai de Ismael. Podemos lembrar quando Deus mandou que Abraão circuncidasse seu filho Ismael e todos os seus servos da sua casa. Ele estava fazendo parte ali da aliança de Abraão. Abraão é pai de Ismael. Abraão também foi pai de 7 filhos com sua segunda esposa. Depois que Sara faleceu, Quetura, ele teve mais 7 filhos. E Deus foi multiplicando a descendência de Abraão. Deus foi multiplicando os descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão e foram circuncidados para fazer parte da sua aliança, da sua família. E nós lembramos que Deus fez uma promessa que, através de Isaac era o filho prometido, era o filho da promessa, era a descendência de Abraão, segundo Paulo, seria contado em Isaac, porque os judeus reivindicam a paternidade de Abraão para eles e sua filiação como filhos de Abraão. Mas Paulo vai tratar com ele dizendo que não só os que são da lei, que são os filhos de Abraão, mas também os que são da fé. Na verdade, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a fé que Abraão teve. Não são só o da circuncisão. Na verdade, os filhos de Abraão, da circuncisão, são aqueles que creem, como Abraão creu na promessa de Deus. Então vamos ver Deus, ele fazendo promessas para Abraão e cumprindo esta promessa. Tanto no capítulo 9 de Romanos, Paulo vai dizer que os descendentes de Abraão, queridos irmãos, os verdadeiros israelitas, são os que são da fé. Ele vai falar isso também em Gálatas, que os da fé são os verdadeiros filhos de Abraão. São esses que os filhos de Abraão, da fé, que são os verdadeiros filhos de Deus. Então Deus lhe fez uma promessa, e a Bíblia diz que Deus lhe concedeu, e Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos, como está aqui no versículo 17, na parte B. Paulo aqui ele vai associar a ressurreição com a criação. Veja o que o versículo 17 nos diz, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem.
Então Paulo ele associa a ressurreição com a criação. Deus não é só capaz de trazer vida ao ventre morto de Sara, mas também de ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Porque a partir justamente da ressurreição é que Deus ele vai produzir uma nova vida. A partir justamente da ressurreição que Deus vai criar um novo mundo. Então veja como o apóstolo Paulo, e Paulo tem em mente aqui a Gênesis no capítulo 1, quando Deus estava criando os céus e a terra, quando ele estava chamando todas as coisas à existência. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, Deus ele começa a produzir vida. E Paulo tem em mente justamente a criação. Quando o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e podemos lembrar muito bem, porque o ventre de Sara estava que nem o início da criação, escuro, sem vida, vazio, e Deus agora começa a gerar a vida. Então Paulo ele está falando do que Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem, e ele está falando justamente com pensamento na criação, para mostrar o que também Deus ele fez através de Sara, que era estéril, não podia gerar vida, não podia dar filho a Abraão, e agora Deus está dando vida ao ventre de Sara, para poder cumprir a promessa de que Abraão seria pai de nações, e que ele seria herdeiro do mundo. Abraão seria o herdeiro do mundo. E o texto, o versículo 19 diz que contra todas, versículo 18 e 19, contra toda a esperança, Abraão creu. O que estava contra aqui era justamente a esterilidade de Sara, seu ventre incapaz de gerar vida. Não só isso, mas a idade avançada de Abraão, que já contava com 100 anos. Então o texto diz aqui, olha, Abraão contra toda a esperança, em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. A lógica humana era contra a promessa de Deus. Abraão tinha tudo para duvidar, para não crer, pela lógica humana, pelos recursos naturais, ele deveria não acreditar na promessa, mas mesmo contra tudo isso, quando ele considera, sim, o ventre de Sara seco, ele considera também seu corpo já envelhecido e sem vigor, sem condições de gerar vida, e tudo isso estava contra a promessa. Mas a Bíblia diz que Abraão ele crê. A infertilidade de Sara era um problema, não para Deus, mas para a fé de Abraão. Seria um problema. A sua velhice
e o seu vigor, seu corpo já morto, era um obstáculo. Mas Abraão, ele crê, ele decide crer. Ambos estavam mortos, então ele considera o quê? Ele olha para seu corpo, ele olha para o ventre de Sara, e ele considera sim que eles estão mortos, que eles não podem gerar vida. Mas a Bíblia diz que eles creem. Abraão crê na promessa de Deus. Abraão crê. Mediante toda essa situação, ele confia. E o texto diz: mesmo assim, irmãos, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara estava sem vigor. Mesmo assim, versículo 20, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Olha que ele já estava com cerca de 100 anos, ele não se enfraquece na sua fé. As pessoas olham para a sua condição, a pessoa olha para o seu estado, olha para o seu problema, e aí ele vacila em sua fé, ele deixa de confiar em Deus, ele deixa de acreditar na promessa do Senhor. Mas Abraão, ele é fortalecido em sua fé. Ele é fortalecido com o quê? Ele é fortalecido pela promessa, ele é fortalecido pela palavra de Deus. Se alguém quer ter uma fé sólida, se alguém quer ter uma fé firme, se alguém quer ter uma fé inabalável, é uma fé fundamentada, confie na palavra de Deus. Confie na palavra dele. Por isso que eu e você devemos ler, devemos estudar, devemos ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se nós deixarmos de ouvir a palavra de Deus, nós nos enfraquecemos também na fé, porque é ela que sustenta a vida. É a palavra que dá vida e a palavra que sustenta a vida. Então, confie na palavra de Deus, e Abraão é fortalecido porque ele escuta a palavra de Deus, porque ele confia na palavra de Deus, porque ele tem esperança na palavra de Deus, no que Deus prometeu para ele. É no que Deus prometeu, irmãos, não é no que o pastor promete, não é para o que o bispo promete, não é para o que o apóstolo promete, é no que Deus promete. E a questão é essa: muitas pessoas estão acreditando nas coisas, mas não acreditam na palavra de Deus. Não, porque o meu apóstolo falou isso, porque o meu pastor falou aquilo. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do bispo ou do apóstolo, é a palavra de Deus, que eu e você devemos estudar, que eu e você devemos ouvir, que eu e você devemos entender. É a palavra de Deus, porque é nela que encontramos as promessas do Senhor. E Abraão, meu irmão, mesmo assim como? Mesmo morto, mesmo infértil, mesmo já velho, avançado em idade, mesmo assim ele crê. O tempo, parece que o tempo está contra ele. O tempo, já estou velho, já nem posso mais gerar filhos, e daqui a pouco eu morro. Mesmo assim ele crê. Ele crê na promessa de Deus, e diz, ele não duvidou, mas ele foi fortalecido, e a fé foi gerada pela palavra, irmãos. Se alguém quer ter uma fé viva, uma fé salvadora, tem que confiar na palavra de Deus, e não na palavra do homem.
Aí o texto diz aqui, o versículo 22. Porque o versículo 21 diz assim: estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão estava tratando com o Deus da criação. Abraão estava tratando com Deus que cria todas as coisas, o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Abraão está tratando com o Deus da criação, o Criador e o doador da vida. É com esse Deus que Abraão está tratando. E Abraão, ele crê, sabendo que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. E aí ele está dizendo que em consequência disso, irmãos, porque em consequência isso foi imputado para a justiça a Abraão. Agora, o estado de Abraão, né, porque Abraão não era um homem justo. O versículo 22, e isso foi imputado como justiça não só para Abraão, mas também para nós. Mas precisamos agora entender que o estado de morte de Abraão mostra que Abraão não era um homem justo, não tinha justiça própria. Ele não vai alcançar a vida eterna, ou será herdeiro do mundo pelos seus méritos, pela sua justiça, pela sua bondade ou pela sua capacidade. Ele não vai ser o herdeiro do mundo porque ele é um homem justo. Ele não vai ser pai de muitas nações. Ele não vai gerar vida porque ele é um homem justo, ou porque ele tem vida em si mesmo. Pelo contrário, o estado morto de Abraão prova que Abraão era um homem também, irmãos, injusto diante de Deus, que não tinha justiça própria. Era um homem que estava contado como condenado neste mundo. Mas a justificação pela fé, porque Abraão, ele é justificado aqui pela fé, porque a Bíblia diz, e isso foi imputado como justiça. O quê? A fé em Deus e na sua promessa foi considerada como justiça para Deus. Abraão não é justo em si mesmo, ele é justificado por Deus. Porque aí a gente vai lembrar que o que a Bíblia nos diz. Porque aqui mostra que a vida, ou melhor, a justiça de Abraão, irmãos, ela depende da graça de Deus. É graça. O que Deus vai fazer aqui por Abraão é graça. Ele vai lhe justificar pela fé, e ele vai justamente lhe dar vida por graça. É um dom de Deus a vida eterna, não é conquistada por mérito ou esforço próprio, mas é por graça. Porque a Bíblia diz que o justo vive por quê, irmãos? O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. É isso que Abacuque nos diz, é isso que Paulo nos reforça em Romanos, porque o justo viverá da fé. Ele acredita na palavra de Deus, ele é justificado, e por isso Deus lhe dá vida. Deus, ele imputa, ele acredita justiça a Abraão que não tinha, e Abraão agora recebe por graça de Deus a vida. Ele recebe a vida. Abraão foi vivificado porque creu. Ele teve vida porque creu, porque ele acreditou. Então precisamos entender o que Deus prometeu para Abraão, porque muitos falsos pastores,
Falsos apóstolos, falsos bispos, falsos mestres, falsos profetas estão fazendo promessas dizendo: olha, Deus está me dizendo para lhe falar isso, Deus está prometendo isso para você. Mas aí nós precisamos entender no que Deus prometeu para Abraão. E Abraão, Deus lhe prometeu que ele seria pai. Deus lhe prometeu que ele seria herdeiro do mundo. E consequentemente isso significa Deus está lhe dando vida, está lhe prometendo a vida, Deus está lhe prometendo uma nova criação. É isso que Deus está prometendo para Abraão. Ele está acreditando em quem Abraão está acreditando. O texto 17, o versículo 17 é claro em dizer que Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É nesse Deus que Abraão acredita. E esse Deus está prometendo vida e uma nova criação para Abraão. E ele crê. E isso é imputado como justiça para Abraão. E há uma coisa bem interessante nesse texto, quando diz assim: isso foi imputado por fé, né? Do Deus que ressuscita os mortos. Porque nós precisamos agora entender que a promessa de Deus inclui a justificação de Abraão, ou seja, ele não será condenado. A promessa de Deus inclui perdão dos pecados e reconciliação com Deus. A promessa que Deus está fazendo para Abraão inclui justamente a justificação, o perdão dos pecados, a reconciliação com Ele. Coisa maravilhosa. Deus está dizendo que vai abençoar Abraão. No capítulo de número 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, Deus está fazendo essa promessa para Abraão. Deus lhe promete, para que Abraão fosse pai de uma grande nação, irmãos, de muitas nações, e que ele fosse herdeiro do mundo, era necessário Deus primeiro tratar da questão do pecado e da morte. Era necessário primeiramente tratar dessa questão. E Deus graciosamente faz isso. Deus, ele trata, ele perdoa Abraão, ele justifica Abraão, reconcilia Abraão, lhe dá vida e lhe abençoa. E a partir daqui Deus vai criar um novo mundo por meio de Abraão, a qual Deus está prometendo. E o versículo 23 diz que isso foi escrito por nossa causa também. Isso foi escrito por nossa causa. Versículo 23. As palavras lhe foi creditada não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Então, o que está escrito aqui está escrito também para nós. Deus também vai imputar justiça a nós. E aí é o que nós precisamos ter, a mesma fé de Abraão, para que Deus venha imputar a justiça a nós. A gente precisa ter a mesma fé. E essa fé, ela deve justamente, primeiro, porque a Bíblia diz que Abraão considerou, o fato de Abraão considerar é reconhecer o estado em que ele se encontrava. Considerar é reconhecer o estado que se encontra, ou seja, morto. E a nossa morte se deve aos nossos pecados.
Não é à toa que Paulo vai nos falar em Efésios, no capítulo 2, verso 1 e 2, que nós estávamos mortos em pecados e Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, estando nós mortos em pecados. Então nós devemos ter a mesma fé de Abraão. E aqui a gente pode pensar em muitas coisas. Porque primeiro a gente precisa considerar o nosso estado, a nossa condição. Nós estamos mortos, e a nossa morte se deve aos nossos pecados. Precisamos entender que nós não temos condições de sermos reconciliados com Deus pela nossa própria justiça. A gente não pode fazer nada para agradar a Deus. Não podemos comprar o dom da vida, não podemos pagar pela nossa salvação, o nosso resgate. Nós não podemos fazer nada disso. Então, quando Abraão, ele crê em Deus, ele está considerando justamente a sua situação. Na verdade, a nossa fé em Deus, ela deve resultar de um reconhecimento da situação em que nós vivemos. Mortos em pecados, não temos vida. E é por essa razão que a gente vai crer em Deus, que ressuscita os mortos. É por essa razão da nossa situação condenatória que nós vamos crer no Deus que traz as coisas que não existem à existência. Nós vamos acreditar no Deus que cria todas as coisas, que nós vamos herdar o mundo de Deus. Então devemos entender isso. A vida é um dom de Deus. Tudo que Deus nos dá é por graça. Tudo que Deus nos dá é como dom, irmãos. Não por merecimento. Não porque temos condições de agradá-lo. Mas é por graça que Deus faz isso. E aí a gente sabe que não temos vida. Somos escravos do pecado. Estamos condenados, e mediante a essa situação precisamos considerar e crer no Deus que ressuscita os mortos e cria todas as coisas. Posto que a nós, versículo 24, será imputada a justiça. Aí a gente precisa crer nesse Deus que ressuscita o morto. Então vamos olhar para o Deus que cria as coisas do nada. Nós sabemos, na verdade, Maria, muitos profetas, muitos servos de Deus, sabia que Deus já havia gerado vida em mulheres estéril, mas nunca tinha ouvido falar em Deus gerar filhos em mulher virgem, sem auxílio de homem, sem o auxílio do homem, sem nada. Porque Deus agora está criando do nada. Ele não está criando a partir de alguma coisa, Ele está criando do nada. Porque para que a mulher venha gerar filho, ela precisa do homem, ela precisa do parceiro, ela precisa do esposo. Mas Deus vai criar agora do nada a vida no ventre de Sara, ou seja, o Espírito Santo cobre Maria, e o Filho de Deus, ele é gerado no ventre de Maria. O ventre de Maria, que estava como o início da criação,
em trevas, sem vida, vazio. E agora Deus, Ele gera vida, Ele traz a vida, Ele coloca a vida. E a vida, ela vem a este mundo, ela nasce nesse mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí não só isso, imagina o Espírito Santo de Deus pairando sobre a face do abismo, e o Espírito Santo agora pairando sobre o ventre escuro de Maria e produzindo vida no seu ventre. E a vida, e a nova criação agora, irmãos, produzindo, que coisa magnífica, coisa maravilhosa. É por isso que Paulo, ele vai, irmãos, glorificar, exaltar a sabedoria, o poder de Deus. Ele vai cantar: ó quão insondáveis são os teus juízos, impenetráveis. Deus, com o seu poder, em sua sabedoria, Ele produz a vida, Ele cria a vida no ventre de Maria, e aí um novo mundo está nascendo a partir de Cristo. Não podemos esquecer que este é o descendente de Abraão, pelo qual, queridos irmãos, muitas famílias serão abençoadas, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus, e todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Nele está a vida, nele está a vida dos homens, e a vida dos homens é a luz. Agora, essa luz, queridos irmãos, está justamente brilhando no ventre de Maria. Quando Deus disse lá na criação que era tudo treva e haja luz, e houve luz, agora Deus está produzindo a luz no ventre de Maria e criando todas as coisas por meio de Jesus Cristo. A luz, e aí a luz, nessa luz está a vida dos homens, e Deus está criando todas as coisas, igreja, através de Jesus Cristo. O irmão Reverendo pregou outro dia aqui sobre Mateus, que aqueles que viviam na Galileia, além do Jordão, viam uma grande luz raiar sobre eles. A luz chegou para iluminar todos os homens, para dar vida a todos os homens. Ele nasceu, mas não só isso, mas Deus também trouxe ele dos mortos para cumprir a promessa. Ele que foi sepultado, foi crucificado, foi morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia Deus trouxe ele dentre os mortos. E aí Paulo está falando do Deus que ressuscita os mortos e cria e traz à existência as coisas que não existem. E agora, queridos irmãos, Deus, por meio de Cristo, está criando todas as coisas e trazendo tudo à existência. A igreja precisa entender que ela é a nova criação de Deus. A igreja são os filhos de Abraão. A igreja é abençoada.
Então Paulo está dizendo aqui que isso foi imputado não só a Abraão, não foi escrito só para Abraão, isso foi escrito também para nós. A Deus também, Ele vai imputar a justiça que Ele imputou a Abraão, Ele vai imputar a nós. E uma coisa interessante é que Paulo vai desenvolver o capítulo 4, versículo 17, no capítulo 8, verso 11, verso 18 ao 23, ele vai desenvolver este assunto. Veja o que ele diz aqui, queridos irmãos, no capítulo, Romanos capítulo 8, verso de número 11: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Versículo 18: considero que o nosso sofrimento atuais não pode ser comparado com a glória que nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da descendência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto, e não só isso, mas nós que temos o primeiro fruto do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Porque nós que fomos ressuscitados, herdaremos o mundo que agora geme e está aguardando a nossa manifestação. Você olha para Abraão, a experiência de Abraão é a experiência que um cristão precisa ter. Precisa ter essa experiência, porque Abraão, ele foi vivificado, ele produziu, ele gerou vida, porque ele tinha vida. A igreja precisa também experimentar deste poder, porque em Cristo Jesus, Deus ele trata da questão do pecado e da morte, no sentido de que nós não somos mais escravos do pecado e que nós não estamos mais condenados. No sentido de que nós que fomos sepultados com Cristo pelo batismo e unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo para uma nova vida. E o apóstolo Paulo diz que já não vive mais ele, mas Cristo vive nele, e a vida que antes ele vivia, agora ele vive pela fé no Filho de Deus. Sabe por quê? Porque aquele velho homem, aquela velha natureza foi sepultada, foi morta, porque ele não faz mais parte daquela velha criação, mas ele faz parte da nova criação, e a igreja precisa entender esta verdade e experimentar esse poder da ressurreição por meio do Espírito Santo, porque temos o Espírito Santo de Deus. E se temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, logo nós somos filhos e clamamos Abba Pai. E o Espírito, como diz Paulo aqui, testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O que o Espírito faz na vida do cristão, daquele que crê no Deus que ressuscita os mortos, o Espírito Santo ele regenera, ele muda a mente, ele muda o coração, ele muda a atitude. Nós precisamos entender que nós estamos em um crescimento, em uma evolução espiritual. Nós somos santos, fomos santificados, nós fomos gerados pelo Espírito Santo de Deus, nós fomos vivificados, e agora, como nova criatura, nós precisamos crescer.
até alcançarmos a maturidade que há em Cristo Jesus, a varonilidade que Paulo ele trata em Efésios capítulo 4, de verso 15 a 16. Precisamos crescer até alcançar essa perfeição que há em Cristo Jesus. Somos uma nova criatura, igreja. O poder de Deus da ressurreição tem que estar em nós. O mundo precisa ver uma nova criação em nós. O mundo precisa olhar para nós e vermos que somos filhos de Deus. Eles precisam olhar para nós e contemplar a glória de Deus em nós, a luz de Cristo em nós, a vida de Cristo em nós. Porque nós temos agora o Espírito Santo de Deus, Ele nos deu vida pelo seu Espírito. Isso significa que nós somos uma nova criatura, ou somos a nova criação de Deus deste mundo. E o mundo precisa ver essa nova criação. O mundo precisa ver os filhos de Deus refletindo a sua imagem, refletindo a sua glória. O mundo precisa ver isso em nós. Então você percebe no que Abraão acreditava? Você sabe o que foi que Deus agora prometeu para Abraão? A vida eterna. Ele prometeu vida. Ele prometeu uma nova criação, uma criação sem maldição, uma criação sem violência, sem injustiça, sem pecado, sem morte, sem dor, sem sofrimento. Ele prometeu uma nova criação, Ele prometeu uma nova vida, uma vida onde o corpo não terá mais, irmãos, pecado, aonde não terá mais doença, aonde não estará sujeito à morte, um corpo, como Paulo diz, incorruptível, um corpo, queridos irmãos, espiritual, um corpo renovado, um corpo imortal. Ele nos promete justamente isso. É nisso que a igreja precisa crer, é nisso que a igreja precisa focar, é nisso que a igreja precisa confiar, e Ele já nos dá justamente a garantia por meio do seu Espírito que nós habita, porque é o penhor, é o selo da promessa do Deus que cria as coisas que não existem e que chama os mortos à vida. É nesse Deus que nós precisamos acreditar, e é nessa promessa que nós precisamos ter em Cristo Jesus. Nós precisamos acreditar em Jesus, que é o Filho de Deus, e esta vida está nele, irmãos. Essa nova criação está em Cristo, não está fora de Cristo. Amém, igreja? Que você fortaleça a sua fé com esta palavra em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé.